Oi, seja bem-vindo ao canal Learn W Jana, o canal onde você aprende do seu jeito. Eu sou a Jana e hoje eu venho falar sobre leitura. A leitura que nós estamos nos preparando todas essas aulas anteriores. Se você está assistindo pela primeira vez e essa é a primeira aula, eu recomendo que você volte até a primeira aula para que você possa entender exatamente o contexto, como está tudo. Então, vamos lá? O que eu tenho para você hoje? Nós estamos nos preparando há algumas semanas com vocabulário, com pronúncia, com entendimento, com uso de algumas palavras. E essas palavras serão utilizadas no texto que nós iremos ler hoje, que é um texto retirado da Bíblia. Então, eu vou começar. Primeiro, é necessário que façamos uma revisão das palavras, para que vocês possam relembrar a pronúncia e reconhecer enquanto eu estiver lendo. Nós temos aqui a primeira parte do vocabulário, que foi paralyzed, religious, whole, power, verse, law, the Lord, to heal, proud, lawkeepers, and to let something down. A segunda parte do vocabulário que nós trabalhamos foi faith, sin, the Son of Man, knew, que é o verbo know no passado, surprised, special, joy, heaven, to be forgiven, and to forgive sins. A terceira parte e última parte deste vocabulário nós tivemos na semana passada. Então, nós temos sinner, round, expressions, so, gradually, occasionally, and repeatedly. Nós temos aí 3 advérbios, occasionally, gradually, and repeatedly, que dão qualidade ao verbo. E nós temos sinner, expressions, round and so, que são substantivos, que em inglês nós falamos noun. Então, vamos lá. A leitura de hoje é retirada de Luke 5, verses 17 to 20. Verses 17 to 20. Como vocês podem ver, eu vou ler sobre Lucas 5, versos 17 a 20. Preste atenção na pronúncia do número 20, que normalmente nós brasileiros temos dificuldade com isso. É 20, 20. Muitas vezes algumas pessoas falam 20, mas quando nós temos duas consoantes juntas, a primeira não é pronunciada. Então, vamos lá. Jesus forgives and heals a paralyzed man. One day, Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat to the tiles in the middle of the crowd, right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins
are forgiven. Bom, nessa história, é a história onde Jesus cura um paralítico. Só que devido ao local apertado e com muita multidão, 4 amigos desse paralítico, algumas pessoas dizem, algumas versões da Bíblia dizem que eram amigos, outras pessoas dizem que eles se compadeceram daquele paralítico que não conseguiria chegar perto de Jesus sozinho. E aí eles viram que não dava para atravessar a multidão, e aí eles resolveram ir por cima da casa e abriram um buraco no teto e começaram a baixar o homem em uma maca improvisada. Então, Jesus, ao ver aquela fé tamanha daquelas pessoas que queriam muito ajudar esse paralítico, o curou. Nessa passagem, muitas vezes se fala nas igrejas, quando os pastores estão ensinando, eles falam muito sobre o perdão dos pecados por Jesus, falam sobre a amizade, falam sobre o poder de acreditar que você vai ser curado e tantas outras coisas, porque esse texto é muito rico em esperança, em algo para nós sabermos que Jesus cura, sim, independente da situação. Então, vamos lá analisar o texto. Nós temos aqui, a primeira coisa que chama atenção são teachers of the law, que é a mesma coisa que keepers of the law, que é o sacerdote, os responsáveis por ensinar as leis recebidas por Moisés nas tábuas dos 10 mandamentos e por aí vai. Os ensinamentos de Moisés naquela época, ensinando a adorar a Deus, aos princípios, aos costumes e toda a doutrina que foi sendo feita. Lembrando, gente, que naquela época muita coisa tinha que ser muito restrita, por causa da idolatria que reinava antes. E aí as pessoas precisavam ter regras muito restritas para poder se manterem no caminho em encontro a Deus. Nós temos aqui também a palavra power, que também foi uma palavra que apareceu na lista de vocabulário que eu trabalhei nas aulas anteriores, que significa poder, né? E no caso aqui, eles estão falando do poder do Senhor, não é qualquer poder, é um poder específico, o poder de Jesus, de Deus. E aí aparece a próxima palavra, que é to heal, que é um verbo que significa curar. Então, o poder do Senhor, Jesus, para curar os doentes. E aí nós temos uma palavra que aparece bastante nesse texto, que é a palavra paralyzed, que tanto pode ser paralítico, como é o caso da história, mas também pode ser paralisado. Então, era um homem que estava paralisado, ou paralítico, como é mais conhecido. E nós temos aqui, your sins are forgiven. E foi o que causou muita murmuração, porque Jesus perdoou os pecados do homem, ao invés de dizer, seja curado, ele falou, your sins are forgiven. Então, aí, quem conhece a história sabe que os sacerdotes ficaram muito bravos com essa frase de Jesus, porque ele deveria ter dito outra coisa, porque eles acreditavam que Jesus não tinha o poder de curar de perdoar os pecados das pessoas. Só que ele tinha sim. E eles não reconheciam isso em Jesus, infelizmente. Então,
Você reconhece esse poder em Jesus? Você reconhece de verdade no seu coração ou apenas e tão somente da boca para fora? Às vezes nós precisamos nos perguntar isso. Se realmente acreditamos ou acreditamos por causa de alguém ou de alguma coisa. Porque só apenas aquele que realmente acredita com a força de todo o seu coração é o que é curado, é o que é transformado pelo poder de Jesus. Então, qual é a estrutura desse texto? A estrutura desse texto, obviamente, é o passado. Obviamente, por quê? Porque é uma narrativa, inclusive na época, de algo que tinha começado e terminado no passado. Então, quando você tem essa característica de alguma coisa que começa e termina no passado, você tem o simple past, o passado simples. Então, vamos ver onde é que o passado se apresenta? Nós temos aqui, Jesus forgives and heals a paralyzed man. Se você traduzir o paralyzed como paralítico, não é passado. Mas se você traduzir como paralisado, aí ele se torna, porque ele foi parado, paralisado, tá? Então, nós temos aqui, one day, Jesus was. Was é o verbo to be no passado. Então, nós temos aqui o verbo to be no passado, que poucas pessoas conhecem. Então, vamos lá. One day, Jesus was teaching, ou seja, um dia, Jesus estava ensinando, estava. And Pharisees and teachers of the law were sitting there. Were também é o verbo to be no passado. O was, ele é usado para I, he, she, it. São apenas 4 pronomes que a gente usa o was. Mas os demais, nós usamos o were. The teachers of the law pode ser substituído pelo pronome eles, they. Por isso que é were, they were sitting there. Então, os fariseus e professores da lei, ou sacerdotes, como você preferir falar, estavam sentados lá. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. Então, aqui nós só temos um verbo no passado, que é o had, que é o passado do verbo have. Como é o have, ele é um verbo irregular, o passado dele, ele fica um pouco diferente do verbo original. Como vocês podem ver, logo depois eu tenho um outro verbo, que é o come. Mas eu não preciso colocar ele no passado, porque quando eu tenho 2 ou mais verbos e eu preciso fazer uma conjugação, seja ela qual for, eu apenas conjugo o primeiro. Então, no caso aqui, had. A próxima frase é: And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Então, nós temos aqui o verbo to be no passado novamente, na sua forma was. Was. Por que was? Porque the Lord pode ser substituído por he. E he é terceira pessoa do singular e você vai colocar was. Nós temos, então, o próximo verso, que é: Some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house
to lay him before Jesus. Então, aqui, pessoal, nós só temos o tried no passado, que é o verbo try, e ele é o verbo regular. Só que ele termina em Y. Try, ele termina em Y, na sua forma original. T-R-Y. E quando ele vai para o passado, ele perde o Y e ganha I-E-D para se transformar no passado, ok? Mas ele é um verbo regular. Lembra que eu sempre falo aqui que a única coisa que você pode ter certeza é que no inglês teremos exceções, ok? O próximo verso é when they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat, threw the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. Então, o que nós temos aqui no passado? Nós temos o could, que é o passado do can, que é um modal verb. Ele não é um verbo principal. Ele está aqui apenas dando a possibilidade no passado. Nós temos aqui went, que é o passado de go. Go, ele é um verbo irregular e, portanto, o seu passado também fica irregular, fica diferente do verbo original. Nós temos aqui lowered, que seria do verbo lower. E ele é um verbo regular, por isso que só se coloca ed no final para transformar no passado, que seria abaixaram, ou abaixou, ou levou ele abaixo. Tem várias traduções, mas basicamente é o mesmo movimento. E o último verso é when Jesus saw their faith, he said, friends, your sins are forgiven. Então, aqui nós temos no passado o verbo see, que é um verbo irregular, e, portanto, o seu passado só é irregular também. E nós temos também o said. É isso mesmo, a pronúncia é sad, igual a quando você está triste, é a mesma pronúncia. A diferença é que o verbo tem esse izinho aqui no meio e o triste não tem. Então, você tem dois verbos aqui no passado também. Em sua maioria, esse texto começa e termina no passado. Então, você precisa de verbos no passado para caracterizar essas ações que começaram e terminaram no momento do passado. Existem outras estruturas aqui? Sim, existem. Só que eu estou analisando a maior parte do texto. E como é uma narrativa, ela ficou quase toda no passado. Ok? Muito obrigado por assistir mais essa aula. Eu fico imensamente grata se você está acompanhando desde a primeira aula comigo. Mas lembre-se, se registra aqui, se você ainda não fez, para receber sempre que eu atualizar uma aula nova. E também divide com seus colegas, avisa eles que nós estamos tendo essa aula. E comenta, participe, me dá ideias do que trazer para vocês. Fala para mim se você está gostando ou não. Tudo isso é importante, porque para que você possa estar aqui comigo de uma forma agradável, você precisa participar e me dizer do que você gosta e o que você quer ver por aqui, ok? Então, seja muito bem-vindo ao canal Learn WJana, se essa é a sua primeira vez, e até a próxima aula.
Tchau!